Oi pessoal, sou Josimar e nós vamos continuar o nosso curso de probabilidade. A gente vai resolver um problema muito interessante, muito bacana nessa aula. Dá uma olhada aqui. É um problema difícil, né? Mas a gente vai fazer com bastante calma. Em uma cidade, as pessoas falam a verdade com a probabilidade 1/3. Suponha que A faz uma afirmação e que D diz que, C diz que, B diz que A falou a verdade. Qual é a probabilidade de A ter falado a verdade? É óbvio que você vai precisar ler esse enunciado mais algumas vezes, né? E tentar entender o que está acontecendo. Não é uma leitura rápida, né? Tem que fazer uma leitura com calma. Eu sugiro que você pense um pouquinho, tá? E depois retome o vídeo para ver a nossa solução, tudo bem? Vamos à nossa solução. Eu coloquei aqui, tá, uns espaços para D, C, B e A. Eu vou chamar de saída a declaração de D, só para a gente poder se comunicar melhor. Tá? Aliás, um grande problema desse enunciado é a comunicação, né? Como você escreve, como você entende esse emaranhado de palavras ali. Né? Bom, então o que o D diz, eu vou chamar de saída. A gente sabe que a saída foi verdade, né? D diz que C diz que B diz que A falou a verdade. Então eu vou dizer que a saída é verdade. De que maneira eu posso ter saída a verdade aqui? Ou seja, de que maneira a declaração do D pode ser de que o A falou a verdade, né? Aliás, declaração de D de que o C disse, que o B disse, que o A falou a verdade. Bom, eu vou colocar uma situação aqui em que isso vai acontecer, em que a saída vai ser verdade. Uma situação é essa. Se o A, o B, o C e o D, os quatro falam a verdade. O que eu estou escrevendo aqui não é a declaração deles, é a maneira como eles estão se comportando. Eles estão mentindo ou falando a verdade. É o que eu vou escrever aqui. Bom, se o A fala a verdade, o B, como também vai falar a verdade, vai repetir que ele disse a verdade, vai falar que o A disse a verdade. O C também e o D também. Então a minha saída vai ser verdade. Essa é uma situação em que eu tenho saída verdade. A gente está diante de uma probabilidade condicional. E como nós já vimos em aulas anteriores, a probabilidade condicional ela tem a característica de que o nosso espaço amostral ele fica reduzido, tá? Por causa de uma condição. Então, eu não vou contabilizar as situações em que a saída é mentira. Eu só vou pensar, tá? Meu universo agora vai ser um universo em que a saída vai ser verdade, somente em que a saída vai ser verdade. E essa situação descrita aqui, como exemplo, ela é uma situação em que a saída é verdade. Agora, qual é a probabilidade disso acontecer? A probabilidade disso acontecer vai ser 1/3 a quarta. Lembrando que a probabilidade de verdade é 1/3. E a probabilidade de mentira para qualquer membro dessa A, ou B, C ou D, né? Vai ser o complementar de 1/3, 2/3, lembrando. Então, no meu denominador aqui, ele vai ter somente a situação em que a saída foi mentira. Tudo bem? Vamos pensar no denominador primeiro. Tá? Então, vamos lá. Desculpa, a saída vai ser verdade, consertando. Então, vamos pensar só na situação aqui em que a saída vai ser verdade. Essa é uma situação. A outra situação... repare que se tiver alguém falando mentira aqui, a saída não vai ser mentira. Preste atenção. O A falou a verdade. Como o B está mentindo, ele vai dizer que o A falou mentira. Como o C é sincero, ele vai dizer que o B falou mentira. E como o D também é sincero, ele vai dizer que o C disse, que o B disse, que o A disse que era mentira. Então a saída vai ser mentira. A gente percebe que com um elemento somente mentindo, a saída é mentira. Vamos ver o que acontece se duas pessoas mentirem. Exatamente duas delas mentirem. Vamos imaginar que o B e o C estão mentindo. Vamos lá.
o A faz uma declaração, tá? O A está falando a verdade. O B diz que o A falou a verdade. Aliás, o B vai dizer que o A mentiu, porque o B está mentindo. O B vai dizer que o A mentiu. O C vai dizer, como também está mentindo, vai dizer que o B disse que o A falou a verdade. Então o C vai trocar, vai inverter a declaração do B, tá? Eu concluo que duas mentiras se anulam, uma mentira anula a outra, né? Então a saída até aqui do C é verdade. E aí, como o D está dizendo a verdade, vai sair verdade aqui. Então, vamos lá, uma conclusão importante. Duas mentiras se anulam e, portanto, eu tenho uma saída também verdadeira. Então, essa situação é uma situação que vai ser contemplada aqui no meu conjunto de possibilidades, né? No meu denominador aqui, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho saída verdade nessa situação. A gente pode perceber com facilidade que uma quantidade par de mentiras gera uma saída verdade, né? Se eu tiver 0 mentira, que é essa situação, se eu tiver 2 mentiras, que é essa situação aqui, inclusive essas 2 mentiras não precisam estar necessariamente aqui, elas podem aparecer assim, eu posso ter 2 mentiras assim. Tudo bem? Repare, o A mentiu, o B vai ser sincero, vai dizer que ele mentiu. O M, o C, aliás, o C, como está mentindo, vai inverter, vai dizer que o B disse que é verdade. Tá? E a declaração do C vai ser verdade. E a do D, como ele está falando a verdade, vai ser verdade. Vai dar uma saída verdade também. Tá? Então, basta que haja 2 mentiras para que a saída seja verdade. Na verdade, basta que haja haja uma quantidade par de mentiras para que a saída seja verdade. Bom, vamos contabilizar de quantas maneiras eu posso ter exatamente 2 mentiras. Vamos lá. Bom, a probabilidade de falar a verdade é 1/3. Então, como eu vou ter 2 verdades, 1/3 ao quadrado. A probabilidade de falar mentira é 2/3. Como eu tenho 2 mentiras, 2/3 ao quadrado. Só que eu posso fazer a permutação, né? Posso embaralhar esses casos aqui, né? Permutação de 4. Quantos anagramas são dessa palavra VM, VM, né? Eu posso permutar isso. Então, a permutação de 4 elementos, onde eu tenho 2 iguais entre si e os outros 2 também iguais entre si, tá? Permutação com repetição. E existe uma outra situação em que a saída é verdade, né? Conforme eu já disse, uma quantidade par de mentiras produz, tá? Implica saída verdadeira, saída verdade. Então eu posso ter mentira aqui e também mentira aqui. Olha, 4 mentiras, a saída é verdade, né? Pode conferir, tá? Então eu tenho 1/4, aliás 1/3 a quarta. Ok. 1/3, aliás 2/3, né? 2/3 a quarta. Mentira é 2/3, né? Verdade é que é 1/3. Tudo bem? Ok. Agora a gente vai pensar no numerador, né? De todas essas situações aqui em que houve a saída verdade, em quais delas, aliás, a gente tinha de fato o A falando verdade. O que eu vou fazer agora? A situação aqui dos favoráveis. Eu vou fixar o A falando verdade, né? E, mais uma vez, para que a saída seja verdadeira, eu tenho que ter uma quantidade par de mentiras, né? Então, uma situação é todo mundo falando verdade, como nós vimos, tá? Então, todo mundo falando a verdade, 1/3 elevado à quarta. Uma outra situação, se eu tiver 2 mentiras, mas para eu ter 2 mentiras agora, eu tenho que escolher 2 lugares para colocar essas mentiras. Isso aqui, por exemplo, me serve. Essa é uma situação favorável, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho 2 verdades, 1/3 ao quadrado, e eu tenho 2 mentiras, 2/3 ao quadrado. Acontece que eu posso promover aqui a permutação somente nesses 3 carinhas aqui. Esse aqui está fixo, né? Então, eu tenho permutação de 3 elementos, sendo 2 deles iguais.
E aí, fazendo as contas, eu vou ficar com... Agora é a parte mais fácil, fazer as contas, né? 1 sobre 81. Aqui vai me dar 4 vezes 3, 12. 12 também sobre 81. Aqui, 1 sobre 81. E 4 vezes 6, 24. 24 sobre 81. Finalmente, 16 sobre 81. 13 sobre 81. Tudo isso sobre 40 mais 1, 41 sobre 81. E aí, finalmente, 13 sobre 41. Essa é a probabilidade pedida, tá? Pensando aqui em probabilidade condicional, tudo bem? E assim a gente encerra essa aula.